Bom, potenciação e radiciação de frações. Nós já falamos, né, em outras aulas, dos números racionais, quem são, né, das operações. E a gente focou nas frações, porque é um assunto bastante que os alunos carregam bastante dificuldade, dúvidas. Então, é sempre bom estar trabalhando com isso. Daí, qualquer coisa, a gente também retoma esses vídeos, são curtos, a gente consegue assistir aquilo que a gente precisa, né? Como que a gente faz tal coisa, e a gente pode retomar, então, por esses vídeos. Potenciação e radiciação de frações. Bom, seguem os mesmos princípios se fosse números naturais, números inteiros. O que é uma potenciação? Se a gente lembrar do conceito, isso já ajuda. Eu vou colocar aqui uma fração. Mas a potenciação está ligada à multiplicação. Ou seja, ela é o produto de fatores iguais. É aí que está a diferença. Não é uma simples multiplicação. A potenciação está ligada à multiplicação de fatores iguais. Então, quando acontece, vamos colocar aqui uma fração e vou elevar essa fração a uma potência. Então, já começa com um detalhe importante. Quando eu quero que uma fração inteira esteja elevada a alguma potência, eu preciso colocar a fração toda entre parênteses, tá? Se ela não está entre parênteses, ó, eu vou dar um exemplo aqui embaixo até. Pode acontecer isso aqui. E os alunos acabam fazendo esse tipo de erro, tá? Quando acontece isto daqui, ó, quer dizer que só o de cima está elevado à potenciação, né? E pode acontecer também da potenciação estar só no denominador, também é possível. Então, quando eu quero que a potenciação esteja na fração toda, eu trabalho, então, com parênteses na fração inteira. Então, por exemplo, 2/3 elevado ao cubo, ou a terceira potência, né? O mais comum, quando é o 2, é falar elevado ao quadrado, e quando é 3, elevado ao cubo. A partir do 4, a gente não tem um nome específico, a gente fala quarta potência, quinta potência e assim por diante. O que significa uma fração 2/3 elevado ao cubo? Bom, se potenciação é o produto de fatores iguais, ou seja, eu tenho produto na matemática, quer dizer o resultado de uma multiplicação. Então, eu tenho aqui uma multiplicação de números iguais, ou seja, 2/3 ao cubo é o mesmo que 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. E aqui a gente já retoma um pouco o conceito de potenciação. A base é o que fica, então, abaixo do expoente. Expoente, acho que é fácil de associar, né? Expoente está, né? Acima, né? Lá no topo, expoente. E a base é o que está abaixo do expoente. Então, o expoente me diz quantos fatores, quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. Então, isso vale para qualquer tipo de número, inclusive para fração. Então, 2/3 ao cubo são 3 fatores de 2/3 que estão sendo multiplicados entre si. E como nós já vimos, multiplicação de fração é aquela mais simples de se resolver, porque o numerador multiplica o numerador, o denominador multiplica o denominador. Então, fica 2 vezes 2 vezes 2 aqui em cima, 3 vezes 3 vezes 3 aqui embaixo, que é, se a gente então parar para analisar um pouquinho mais a fundo, nada mais é que pegar o numerador e elevar ao expoente 3, e pegar o denominador e também elevar ao expoente 3. Ou seja, eu não preciso, então, fazer esta parte aqui do meio quando eu for resolver potenciação de fração, tá? Eu já posso simplesmente jogar essa potenciação, ó, esse expoente, para cada um deles, para o numerador e para o denominador. E resolver, né?
Quanto que é 2 elevado ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Quanto que é 3 elevado ao cubo? 27. Então, elevar 2 terços ao cubo é o mesmo que escrever 8/27, tá? Como eu havia comentado, então tem que tomar um certo cuidado quando a fração inteira não estiver com o parênteses, né? Eu posso existir uma fração assim, ó, 2 e aqui embaixo 3 ao quadrado. Só o denominador está elevado ao expoente, então isso fica 2 nonos, ok? 2 nonos. Acho que é bem simples essa parte, porque envolve só a multiplicação. Então, eu preciso lembrar que o expoente me diz em quantas vezes eu multiplico a base por ela mesma. O que vem de diferente quando eu trabalho com potenciação? Quando o expoente for negativo. Então, vou pegar esse exemplo aqui, ó. Só que agora eu vou elevar ele ao expoente menos 3. Qual a diferença? Como que eu resolvo isso aqui? Eu inverto a base. Então, se a base aqui é 2 terços, vai ficar 3 meios. O 3 vem para o numerador, e o 2 vem para o denominador. E aí o expoente fica positivo. E aí eu resolvo normalmente. Faço a potência para o numerador, faço a potência para o denominador. Então, fica 3 ao cubo e 2 ao cubo. O que vai resultar 27 oitavos. Se vocês analisarem bem, uma fração com expoente negativo é o inverso, ó. O seu resultado é o inverso do que se fosse positivo, ó. Tá? Então, você também pode lembrar, fazer assim. Você pode fazer a potenciação 2 terços aqui, 8/27, mas como tem esse negativo aqui no expoente, você pode simplesmente inverter o resultado final, tá? Mas, professora, e quando não houver fração? Quer ver? Vou colocar aqui na frente, né, para ocupar esse espaço aqui. 3 elevado a menos 2. Professora, esse aí não tem fração. Mas todo número inteiro, todo número natural, pode ser escrito na forma de fração. E um número como esse, o 3, pode ser escrito como 3 sobre 1. Então, a gente vai colocar ele assim, 3/1, ok? 3/1. E o expoente vai ficar, por enquanto, negativo, porque eu não fiz a inversão da base. Agora, eu vou inverter, ó, vou copiar aqui para ficar um pouco mais rápido. Então, o 1 vem para cá, o 3 vem para cá, e aí o expoente fica positivo. Aí eu resolvo normalmente. Faço, então, a potência para o numerador, faço a potência para o denominador. Então, fica 1 elevado ao quadrado aqui. Opa! Olé na professora. 1 elevado ao quadrado e 3 elevado ao quadrado. Percebe que eu faço, então, a potenciação para cada um, para o denominador e para o numerador. 1 ao quadrado, 1 elevado a 9, 1 elevado a 1000 é sempre 1. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, infinitamente, sempre vai ser 1. E 3 ao quadrado, 9. Então, essa é a resposta de 3 elevado a menos 2. Você poderia ter feito, então, 3 elevado a 2 ao quadrado, que é 9, e por ser expoente negativo, simplesmente inverter a base, tá bem? Então, acredito que seja tranquilo. Qual o detalhe que a gente tem que prestar atenção quando a gente trabalhar com potenciação?
dependendo da base, se a base for, ó, vamos pensar um pouquinho comigo, menos 2 elevado a 1. Bom, todo número elevado a 1 é ele mesmo, então, menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado. Opa! Bom, pela definição de potenciação, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. Perceba bem, aqui a base é negativa, aqui o expoente é 2. Aqui a base também é negativa e o expoente é 1. Só que os resultados, um deu negativo e um deu positivo. Vamos pensar comigo o menos 2 elevado ao cubo. Bom, seguindo a mesma linha do quadrado, então fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Jogo de sinal. Menos com menos, mais com menos, menos. 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Olha só, um sinal negativo, um positivo, um negativo. O que acontece com menos 2 elevado à quarta potência? Não há necessidade de fazer essa parte da multiplicação aqui, tá? Só estou fazendo para a gente chegar a uma conclusão aqui comigo. Vezes menos 2. Jogo de sinal novamente. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Olha só. Sinal negativo. Deixa eu destacar isso. Negativo aqui. Negativo aqui. Positivo aqui. Deixa eu mudar a cor. E positivo aqui. O que a gente pode associar? O que a gente pode perceber? Se o expoente, ó, o que acontece com esse expoente aqui? O que acontece com esse expoente? O que acontece com esse expoente? E com esse expoente? Quando o expoente é ímpar e a base é negativa, o resultado é negativo. Quando o expoente é par e a base é negativa, o resultado, a potência é positiva. Por quê? Por causa da regra de sinais. Pares, né? De números negativos, quando você multiplica, né? Negativo com negativo, positivo. Então, aos pares, sempre vai dar positivo. Quando, então, é ímpar, então são números ímpares aqui, os números de fatores, na hora de fazer as regras de sinais, isso dá negativo. Então, não há necessidade de fazer toda essa parte. O que ficaria agora com 2 menos 2 elevado à quinta potência? Eu já sei que a base negativa, o expoente é ímpar. Então, esse resultado é negativo, não preciso ficar fazendo a multiplicação dos sinais. Agora, 2 elevado à quinta potência, porque eu tenho 5 fatores do número 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Menos 32. Então, isso aqui é uma regra interessante, é uma conclusão interessante. Quando a base é negativa e o... Vamos lá, quando a base é negativa, vamos para dois casos. Expoente ímpar, resultado, potência. É que o resultado da potenciação é chamado de potência. Vamos colocar só resultado para não confundir. Resultado
negativo. No expoente ímpar. Expoente par, vamos copiar aqui, ó. Expoente par, resultado positivo. Então, temos aqui um cuidado que devemos ter quando a base for negativa, ok? Se o expoente ímpar, resultado negativo. Se expoente par, resultado positivo. Isso para potenciação. Vamos trabalhar um pouquinho, então, com a radiciação? O que é radiciação? Raízes, né, de forma geral. Vamos lá. Radiciação de frações. O que eu preciso lembrar da radiciação? Ela é a operação inversa da potenciação. Assim como a subtração é a operação inversa da adição e vice-versa, né? A adição é inversa da subtração. A multiplicação é a operação inversa da divisão. A divisão é inversa da multiplicação. No sexto ano, a gente estuda, então, potenciação e radiciação, outras duas operações matemáticas. A potenciação é a inversa da radiciação, e a radiciação é a inversa da potenciação. Então, eu vou precisar de uma e outra para poder resolvê-la, né? Para entender agora a radiciação, eu preciso entender a potenciação. Por quê? Ó, eu vou colocar aqui uma raiz quadrada, só que agora a gente está trabalhando com fração, então eu vou pôr uma fração aqui, de 4 nonos. Então, já vamos relembrar também algumas coisas da potenciação. Quando esse símbolo aqui, chamado de radical, não apresentar aqui um númerozinho, é porque a gente está falando da raiz quadrada. A partir dela, a cúbica, a raiz quarta, a raiz quinta e por diante, todas elas obrigatoriamente precisarão trazer o númerozinho do índice. Então, o símbolo chama-se radical. O númerozinho que fica ali do lado do radical chama-se índice. Qual que não tem númerozinho? Só a raiz quadrada. Somente a raiz quadrada não traz o número 2. Mas se vier algum problema, não. Eu posso colocar sem problema nenhum, tá? Nesse caso aqui, ele está sem o número. Então, eu entendo, e todo mundo vai entender, que se trata de uma raiz quadrada. O que é uma raiz quadrada? É o inverso de elevar ao quadrado. Então, eu preciso pensar em que número que elevado ao quadrado volta a ser o radicando, né? Quem está aqui dentro chama-se radicando. Quem está dentro do radical é o radicando. Então, eu tenho que pensar, ó, qual fração, se aqui é uma raiz quadrada, então eu tenho que pensar que elevado ao quadrado, deixa eu arrumar um pouquinho esse 2 aqui, que elevado ao quadrado volta a ser o radicando, 4 nonos. Qual será que é a fração que elevado ao quadrado volta a ser o radicando? Aqui ficou fácil, né? É o 2, porque 2 elevado ao quadrado é 4. E aqui é o 3, porque 3 ao quadrado é 9, tá? Então, o que eu posso fazer quando eu encontrar uma raiz de fração? Eu faço a raiz do numerador. Ó, vamos comigo aqui. Eu faço a raiz do numerador, ou seja, a raiz de 4. E faço a raiz do denominador, raiz de 9. Então, raiz de 4 a gente sabe que é 2, e a raiz de 9 a gente sabe que é 3. Pronto, resolvido, tá? Perceba, então, que a raiz quadrada, a radiciação de forma geral, é a operação inversa da potenciação. É meio que uma prova real, né? É assim que a gente faz, por exemplo. Por que 16 dividido por 4 dá 4? Por quê?
4 vezes o 4, né, a operação inversa, volta a ser o 16. Então, a mesma coisa acontece com a radiciação e a potenciação, ok? Então, como eu falei para vocês, quando não aparecer o número, se trata de uma raiz quadrada. A partir da raiz cúbica em diante, ó, obrigatoriamente precisa aparecer ali um númerozinho para te informar qual que é. Se não aparecer, você entende como uma raiz quadrada. Então, eu vou fazer agora uma raiz cúbica. Uma raiz cúbica. Opa! A raiz cúbica de 27,64 avos. Ok? Então, como a gente fez aqui em cima, eu vou fazer aqui embaixo, ó, mostrar para vocês. Eu pego, extraio a raiz cúbica do numerador, raiz cúbica do 27, e venho aqui e extraio a raiz cúbica do 64. Ou eu venho aqui e penso da mesma forma que eu pensei anteriormente. Qual que é a fração que, se aqui é uma raiz cúbica, então eu tenho que pensar em elevar ao cubo. Que quando eu elevo ao cubo, volta a ser o radicando, 27,64 avos. Pensar isso aqui é o mesmo que extrair a raiz cúbica aqui separadamente, tá? Raiz cúbica de 27 é o 3. 3 elevado ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, ó. 3 fatores de 3. E 64 é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, pensar na raiz cúbica de alguém é a mesma coisa que pensar em quem que eu elevo ao cubo e volta a ser aquele número, tá? Então, essa resposta aqui é 3 quartos. Então, assim sucessivamente, tá? A raiz quarta, a raiz quinta é o mesmo processo de se analisar e de pensar, ok? Vamos pensar então um pouquinho quando a raiz for negativa, o que vai acontecer se nós trabalharmos com uma raiz negativa? Por exemplo, vou pegar aqui a raiz quadrada de menos 4 nonos. O que vai acontecer? Vamos pensar no mesmo princípio aqui. Qual que é a fração que eu vou elevar ao quadrado, porque aqui nesse caso é uma raiz quadrada, que volta a ser o radicando de dentro, menos 4 nonos. Aí precisamos lembrar lá da potenciação. O que acontece, se aqui é negativo, a gente pensa que tem que ser algum número negativo aqui também. Mas o que acontece com uma base negativa quando o expoente é par? Olha lá. Quando a base negativa e o expoente é par, é resultado positivo. Então, eu não vou encontrar ninguém aqui dos números que a gente conheça que elevado ao quadrado, porque é par, dê negativo. Porque pensa bem, mas professora, não é o menos 2/3? Se eu pensar no menos 2/3, ó, menos 2/3, tem que multiplicar menos 2/3, porque eu tô pensando nisso, né? Opa, 2/3 ali. E tem que dar menos 4 nonos. Isso não confere, porque pela regra de sinais, menos com menos dá mais. Mas se eu pensar em mais e mais com mais é mais. Eu preciso de alguém que dê menos 4 nonos, que é o radicando aqui da minha radiciação. Ah, professora, pense em um negativo e um positivo. 1 mais 2/3 ou menos 2/3. A raiz quadrada, por ser inversa da potência, eu preciso pensar no mesmo número. E mais 2/3 é um número e menos 2/3 é outro número. Então, isso aqui foge da potenciação. É uma multiplicação, mas não é potenciação, porque não é o mesmo fator, não é o mesmo número que está aqui. Então, não há nenhum número dentro daqueles que nós conhecemos que dê
uma raiz aqui. Então, o que a gente escreve? Não há raiz real. O que significa isso? Dentro dos números reais, aqueles números que nós conhecemos, não existe uma raiz que responda a isso. Aqueles conjuntos, lembra? Nós temos os naturais, que é do zero em diante, os positivos. Temos os inteiros, que envolve os positivos, e os negativos, mas inteiros, sem pedacinhos. Temos os racionais, todos negativos, positivos, e os vírgula e fração, né? Temos o grupinho aqui dos irracionais, que são as raízes não exatas e alguns números com decimal infinito, mas não periódico. E todos eles fazem parte dos números reais. Então, quando eu escrevo que não há raiz real, é porque não tem um número que resolva isso aqui dentre os números que nós conhecemos, tá? Existe sim uma forma de resolver, mas calma. Logo vocês vão encontrá-los, vão conhecê-los, tá? Então, quando existe uma raiz quadrada de número negativo, a gente vai colocar que não há raiz real, tá? Mas, professora, vai existir outras raízes negativa, por exemplo, de número negativo, ó. A raiz cúbica, eu vou colocar aqui, ó, menos 27,64 avos. Então, pensando na mesma lógica que a gente pensou agora há pouco, qual número que elevado ao cubo volta a ser menos 27,64 avos? Por ser um expoente ímpar, eu consigo aqui trabalhar com uma base negativa. Porque ó, 3 fatores negativos, menos com menos mais com menos menos. Vai dar o menos 27 aqui que a gente precisa. Então, raízes de números negativos, se o índice for ímpar, existirão nos números reais. Se for expoente par, não existirão raízes reais. Ok?